O governo realizou hoje pela manhã a primeira reunião de um grupo de trabalho que vai discutir propostas para combater a violência nas escolas. A repórter Carolina Chaves tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Carol. Olá, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse grupo foi criado ontem pelo presidente Lula logo após o ataque à creche em Blumenau. O objetivo é debater medidas de segurança para as escolas públicas e privadas. No encontro de hoje, Cadu, os ministros discutiram a liberação imediata dos 170 milhões de reais que o governo vai disponibilizar aos estados e municípios para reforçar a segurança nas escolas. Eles também falaram sobre um inquérito determinado hoje pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, para investigar grupos neonazistas e extremistas que se manifestam na internet. Segundo o ministro, é crescente no território nacional a ocorrência de discurso de ódio e práticas de intolerância por esses grupos. Inclusive, alguns ataques a escolas, como a de Suzano, no interior de São Paulo, tiveram como autores pessoas que participaram desses fóruns na internet. O ministro também anunciou que vai monitorar as redes sociais, a internet, para identificar possíveis novos ataques. E o Ministério Público, Cadu, pediu para que os dados desses criminosos não sejam divulgados. Vamos acompanhar agora na reportagem. O Ministério Público de Santa Catarina designou 3 promotores para acompanhar as investigações. Eles participaram da perícia realizada na creche. O Ministério Público também recomendou aos veículos de comunicação que não divulguem os dados do autor do atentado. Estudos revelam que a divulgação pode servir de estímulo a outros atos de violência. A principal preocupação das autoridades agora é adotar medidas de prevenção contra novos ataques. O governo federal anunciou a liberação de 150 milhões de reais para estados e municípios investirem no patrulhamento nas escolas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também afirmou que a partir desta quinta-feira, 50 policiais federais vão monitorar a internet para identificar possíveis ameaças. Nós temos uma dimensão emergencial. A dimensão emergencial é fortalecer o trabalho dos estados e municípios, no que se refere às rondas escolares, e ao mesmo tempo fortalecer o trabalho do Sistema Nacional de Segurança Pública, no que se refere a estas postagens que estão, infelizmente, se alastrando na internet. O que fazer para evitar que esse tipo de crime ocorra novamente no país? Conversamos agora ao vivo, de forma remota, com o professor da Faculdade de Educação da USP e dirigente da campanha nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. O professor foi um dos coordenadores do Grupo de Educação no governo de transição. Antes de mais nada, boa tarde, professor. Obrigado pela participação aqui. Pena que para discutir um assunto tão triste. Na verdade, boa tarde, Cadu. É um prazer estar contigo e com todos os seus telespectadores e também ouvintes. Professor, eu acompanhei algumas das suas manifestações, inclusive sobre esse caso particularmente, e me chamou bastante atenção uma expressão que foi utilizada pelo professor. Na verdade, até refletindo sobre isso, a violência nas escolas, ela é um fenômeno que ela existe, talvez mundialmente, no caso do Brasil, que já é apontado, apesar do homem cordial, como um país que tem uma dose razoável de violência já a partir do próprio processo de colonização, mas o professor usou uma expressão que é diferenciação entre violência nas escolas e violência às escolas. Por quê? Cadu, esse é o tema mais importante para a compreensão do fenômeno. A violência nas escolas ela é um fenômeno histórico, na verdade remonta desde o século XIX, com a instituição da escola moderna, que é a violência que ocorre entre os membros da comunidade escolar por conta da própria instituição escolar. Veja bem, Cadu, no passado, até me recordo que eu visitei o Museu Pedagógico de Montevidéu, no Uruguai, e o grande educador uruguaio Pedro Varela, que foi presidente da República, inclusive do Uruguai, ele era um reformista que queria combater o castigo, que até hoje, Cadu, o castigo é um instrumento antipedagógico, mas utilizado, por exemplo, nas escolas asiáticas. As escolas asiáticas ainda praticam castigos contra os jovens. O meu pai, o seu Clóvis, mandar até um abraço para ele, que ele acompanha o trabalho de vocês, o seu Clóvis, ele sofreu castigo no orfanato em que ele estudou, o orfanato escola que ele estudou no Ipiranga, aqui na cidade de São Paulo. Então, a violência na escola é um fenômeno histórico e é
inerente à própria instituição escolar. O problema é que, a partir da década de 90, começa a existir uma violência à escola, contra a escola. E essa violência ela se estabelece de forma muito presente no debate público mundial a partir dos Estados Unidos, especialmente do caso de Columbine, de 20 de abril de 1999, o massacre de Columbine, em que um conjunto de estudantes planejam e praticam um massacre dentro de uma escola. E isso se torna uma referência, uma triste referência mundial, mas que passa a ser, infelizmente, idolatrada por adolescentes e jovens brasileiros, que aí, numa sequência muito triste, a partir de 2011 em Realengo, mas principalmente a partir de 2019, começam a cometer ataques às escolas, gerando vítimas fatais. Nós já temos um triste número de 42 pessoas que perderam as vidas nesses ataques no Brasil, e nesse momento 83 pessoas que foram feridas, muitas delas gravemente, por conta desses ataques. Então, é uma vingança que é feita contra o estabelecimento escolar, porque é uma vingança na prática que é feita contra a própria sociedade. A escola é uma das instituições mais importantes de todas as sociedades. Aí eu já faço duas perguntas em uma, professor. A internet e as redes sociais com certeza devem ter um papel como campo de proliferação desse ovo da serpente. Qual o papel do poder público e também da sociedade como um todo e das famílias na fiscalização desse espaço? Bom, pelo menos eu te agradeço muito essa pergunta, porque você trouxe exatamente o tema central. A internet é o habitat, é onde, de fato, essas comunidades, essas subcomunidades, como precisamente, né, em termos conceituais, nós nos referimos a esse fenômeno, essas subcomunidades de ódio e violência se organizam. E elas hoje se organizam, Cadu, de maneira completamente autônoma e caótica, né, no sentido de que elas se massificam numa velocidade enorme. Elas começam a se articular em fóruns de games e elas avançam para plataformas de uso comum da sociedade, Discord, Twitter, TikTok, que são as 3 plataformas mais utilizadas, mas também o Instagram, também o WhatsApp, também o Telegram. O WhatsApp cada vez menos, porque o WhatsApp é um instrumento mais das gerações mais velhas, né? Praticamente um instrumento utilizado para quem tem mais de 25, 30 anos de idade. E na prática, o que ocorre? Os pais, especialmente das crianças e jovens, adolescentes e jovens com menos de 18 anos de idade, os pais devem, é dever, eu não vou fugir dessa questão, é um dever dos pais acompanhar o que os filhos fazem na internet. Eu sei que muitos pais têm dificuldade porque os filhos exigem privacidade, mas nenhuma privacidade é mais importante do que a proteção do seu filho e a proteção dos filhos das outras pessoas, das professoras e dos professores, nesse sentido, né, do risco de ataque às escolas. E é importante frisar que o monitoramento da internet é algo imprescindível de ser realizado pelo poder público e deve ser feito, inclusive, em parceria com instituições dos Estados Unidos da América, porque é o país que cedia praticamente todos os escritórios, todas as matrizes dessas redes e plataformas sociais. E veja, da forma como elas se organizam, na prática, o próprio sistema de justiça no Brasil tem limites para agir quando é necessário intervir junto a essas plataformas, porque, em nome de uma suposta liberdade de expressão, essas plataformas acabam sendo coniventes, vou repetir aqui o termo, coniventes com o discurso de ódio. Se essas plataformas, Cadu, conseguem identificar, por exemplo, as minhas necessidades de consumo, pelo fato de que eu faço uma pesquisa no Google, pelo fato de que eu quero, por exemplo, comprar uma determinada roupa, um determinado calçado, ou um equipamento de internet, enfim, o que seja, se elas conseguem identificar o meu comportamento de consumo, como elas não conseguem identificar o discurso de ódio que está sendo promovido, massificado em comunidades, em subcomunidades de ódio e subcomunidades de violência. Professor, então, falta legislação? Falta legislação? Falta legislação. Falta legislação. Nós temos a Lei 7.716 de 1989, que com muita responsabilidade tem sido bastante utilizada, tem sido bastante trabalhada pelo sistema de justiça para combater os crimes de ódio, mas essa lei está completamente desatualizada, Cadu. Existem inúmeros crimes, inúmeras modalidades de crimes
de ódio, de violência, que não são tipificados nessa lei. Então, nós precisamos avançar, e aqui eu tenho trabalhado com vários juristas e com vários membros do sistema de justiça que têm chamado a atenção para esse fato. Professor, muito obrigado pela sua participação, boa continuidade do trabalho e um abraço para o seu Clóvis. Muito feliz de saber que ele nos acompanha aqui nessa TV Justiça. Continue com a gente, seu Clóvis. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E mais uma vez, obrigado, professor, pela participação. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, professor.